Vamos para essa aula maravilhosa que vocês não vão ver em faculdade, em outros lugares que ensinam sobre comunicação e oratória, então aproveitem, porque hoje vai ser uma aula muito difícil. Ainda dá tempo de vocês desistirem, é uma das melhores aulas, na verdade todas as aulas são incríveis, é que essa eu gosto muito porque vai pegar em um lugar sensível. Então, registrem o máximo que vocês conseguirem, porque a aula de hoje pode mudar o percurso da vida de vocês. Porque vocês vão aprender que esses três fatores estão presentes e eles estão ditando os seus resultados financeiros, sociais, culturais, intelectuais e até mesmo, como posso dizer isso, como um capital estético. Isso influencia porque nós vamos olhar agora para o formato do todo. Vocês tiveram um gostinho do lugar do o que é postura, no lugar do corpo intencional, foi só um gostinho. Então vamos entender parte por parte o que é e como utilizar o nosso corpo de forma totalmente estruturada. E são três fatores. Cris, qual é o fator 01? Fator 01 é a face. Vamos olhar a face em algumas divisões. Então são três fatores. O primeiro fator é a face, o processo facial. Então anotem aí, fator 01 é igual ao processo, coloquem processo, porque é uma construção. Nós temos a neutralidade da face e para utilizar a face ao nosso favor, olhando para uma comunicação totalmente poderosa, é um processo, é uma construção. Então quando olhamos para a face, nós vamos olhar para o processo facial. Então esse é o fator 01. O que é o processo facial? O processo facial é a construção de forma intencional da entrada da sua casa. Então vamos olhar para uma casa maravilhosa. Pensa aí em um bairro incrível na sua cidade, um bairro incrível que tem terras, casas, mansões poderosas. Então nós vamos olhar para essas casas, normalmente dentro de um condomínio, que tem uma estrutura maravilhosa, que tem uma porta de 5 metros, de 3 metros, tem uma porta nem que seja pequena, mas sofisticada. O nosso corpo é dividido como se fosse uma casa dentro de condomínio. E o que eu não entendo, até agora, no caso de vocês, é como que funcionam essas divisões? Porque muitos de vocês já utilizam os três fatores, mas de forma inconsciente. Isso é certeza, porque eu vejo na fala de vocês, nos relatos de vocês, e eu quero que vocês construam não só uma intencionalidade, mas que vocês se apossem do poder que o corpo de vocês tem. O nosso rostinho, ele representa a entrada da sua casa. Então você vai pegar aqui, fazer uma seta e vai colocar como acesso. As pessoas têm acesso ao seu mundo através da expressão facial, que você gera a cada segundo. Nós temos uma métrica de apenas, olha isso, só as mulheres, apenas as mulheres, elas conseguem produzir entre 15 a 25 segundos 12 características, 12 expressões faciais. São microexpressões que potencializam, que geram curvas em suas falas. Se você observar normalmente duas mulheres conversando, você consegue ver ou um nível assustador de conexão, ou um nível um pouco complexo de comunicação não verbal, tanto que de longe você pode achar que está rolando ali uma briga ou algum conflito, mas chegando perto você só vê que elas estão se expressando. O homem, por ser uma coisa mais retida, porque socialmente o poder do homem é ser o super másculo, ele acaba não gerando um processo facial formidável. O que é um processo facial formidável? Curvas, nuances, potencializar a quantidade de microexpressões faciais. Então o homem de 15 a 25 segundos consegue no máximo. Os homens que não têm acesso a esse conteúdo, no máximo 4 expressões e olhe lá, de 15 a 20 segundos. E se não for quase 60 segundos, até 2 expressões, eu não digo nada, porque esse é o normal. Umas 2 expressões a cada 1 minuto. Parece que 60 segundos é pouco, mas olhando para a comunicação, não é. Porque nós verbalizamos muito, criamos vida através da palavra, mas essa vida não se materializa pelo corpo como um todo. Então todas as palavras que eu verbalizo é igual a gerar vida. Se eu estou gerando vida, essa vida precisa transitar entre os 3 fatores. E o primeiro fator é a face.
Quando eu olho para o acesso, as pessoas conversando comigo, assistindo uma apresentação, vendo uma aula poderosa como essa ao vivo através do Zoom, estão acessando o meu mundo através da minha face. Então as pessoas acessam o seu mundo. O que contém nesse mundo? A programação neurolinguística vai apontar que cada um de nós temos um mapa de mundo. E o que contém dentro desse mundo? Crenças, cultura, nível intelectual, nível até mesmo alimentício, no sentido da sua experiência gastronômica, o que você já comeu, enfim, tudo que você vivenciou, nos lugares que você acessou, forma um mapa de mundo. E eu acabo olhando o mundo através dessa ótica, através desse óculos que foi construído conforme a minha experiência de vida. Então, as pessoas vão acessar o meu mundo através da minha face. E para entender isso de forma concreta, eu preciso olhar para o rosto e entender como que funciona isso. Vamos lá. Da sobrancelha para cima, nós temos a parte que eu chamo de parte X. A parte X, que é essa parte superior, vai expressar dois tipos de acessos. O acesso, vou colocar aqui em cima em outra cor para vocês pegarem. Então essa parte X, que é a parte superior, a testa, vai expressar emoções frias, e emoções neutras. Então, essa parte superior, que é a parte X, ela faz parte da fragmentação. Vamos colocar como fragmentação, anotem isso, fragmentação de duas divisões. Então, eu tenho a testa e através da comunicação simbólica, que é o facial / não verbal, eu fragmento emoções frias e emoções neutras. Então, emoções frias, espanto, raiva, ira. Agora eu transito para esse outro lugar, que é essa outra fragmentação, que é a neutralidade. Então, essa testinha aqui, ainda mais quando tem um leve botox, vai trabalhar a neutralidade. Então, essa parte superior, que é a parte X, ela é responsável por emoções frias. Emoções frias vai cair naquele lugar de sempre gerar um impacto. Algo baixo, algo frio. Então, raiva, frio. Ira, frio. Tristeza, frio. Emoções relacionadas a medo, frio. Nojo, que é uma emoção também, frio. Esse lugar frio está na sua testa. Por que você está aprendendo isso? Porque de forma orgânica você acaba gerando algumas expressões que acaba fechando o acesso ao seu mundo. O que isso significa? Uma microexpressão errada no lugar errado, com a fala errada, acaba afastando as pessoas da entrada da sua casa. Ou seja, mesmo que elas queiram consumir o seu produto, a sua ideia, a sua liderança, uma microexpressão apenas na parte X, que é a parte superior, pode prejudicar esse acesso ao seu mundo. Ou seja, quero ouvir mais. Interessante. Estou aberto para ouvir. Fala mais. A sua face vai gerar esse acesso. Esse lugar na pessoa que ela pensa, reflete e diz. Quero ouvir mais. Interessante. Parece ser uma pessoa confiável. Parece ser uma pessoa tão meiga. Parece ser uma pessoa tão inteligente. Tudo isso é a testa que comunica. Ou, olhando para o outro lado, nossa, aquela pessoa ali é fechada, né? Nossa, aquela pessoa ali com certeza é muito brava. Sabe esses comentários? Muito brava, fechada, deve ser metida. O que está comunicando isso é a sua testa, por conta das nossas sobrancelhas. Elas vão comunicar desenhos ou falta de desenhos. Desenhos, emoções frias, falta de desenho, neutralidade. Na neutralidade, o outro não consegue fazer uma leitura. Nos desenhos, como é na testa, eu vou comunicar uma emoção fria e no lugar errado, de uma forma incorreta, eu posso afastar as pessoas. Então, Cris, a parte testa só está relacionado à problemática? Não. Eu posso tentar motivar alguém utilizando uma expressão de uma emoção fria para potencializar a ira junto com a motivação. Por exemplo, como assim vocês ainda não estão colocando em prática? Vocês estão perdendo, olha isso, olha minha testa. Vocês estão perdendo tempo e dinheiro.
As pessoas precisam ouvir vocês e vocês ainda estão procrastinando. Não estão colocando em prática como vocês deveriam colocar. Emoção fria. Mas de forma coerente, junto com a palavra que gera vida, eu estou casando testa, parte X, com palavra. Eu posso falar a mesma coisa na neutralidade. Olha a diferença disso. Como assim vocês não estão colocando em prática? Vocês estão perdendo dinheiro. A cada segundo vocês estão mais longe ainda do propósito de vocês. Por mais quanto tempo vocês vão ficar vagando por aí? Vocês conseguem perceber a diferença? Façam assim. Recording in progress. Vamos lá, esqueci de colocar para gravar. Então vocês que estão aqui, vocês pegaram, mas daqui para frente eu vou fazer um repasso para vocês assistirem novamente. Vamos continuar. Beleza, Cris, eu entendi essa parte superior, vou tomar cuidado e vou utilizar ela de forma intencional. E se não tiver função, eu irei tomar cuidado para não comunicar através de uma microexpressão algo que eu não queira. Porque a testa, que é essa parte X, ela é muito perigosa. Como eu disse, estamos falando de microexpressões. Quando vocês estão brigando com um parceiro ou uma parceira, um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa, não importa. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes, se você só fizer assim com a testa, olha a sobrancelha, olha isso. Isso gera um registro. Se vocês ainda não estudaram, registrem, por favor, Daniel Goleman. Ele tem inúmeros artigos, mas para você que não gosta de ler, porque artigo é muito difícil, chato e denso, você pode ler o livro dele, que também é difícil, mas é mais acessível para pessoas que não estudam. Inteligência Emocional. Daniel Goleman. Está aqui. Aqui no estúdio tem ele, olha isso. Leiam esse livro. Aqui nesse livro tem um pouco de alguns estudos que ele traz como referenciação de símbolos faciais. Ele trouxe alguns estudos que foram feitos na América, que muitos casamentos chegam no divórcio porque nos últimos 2 anos, antes do divórcio, os parceiros vão colecionando memórias através dos símbolos faciais. Então, de tantos conflitos, além das palavras que vão e não voltam, além das palavras que vão e machucam, além das palavras que geram uma memória, as pessoas vão registrando um símbolo. Porque entenda, as palavras vão só atiçar, só vão estimular o sentimento ou barra emoção. O que vai deixar registrado na pessoa uma marca positiva ou negativa, boa ou problemática, é o símbolo, é a forma. E o que dá acesso a esse registro é a face. Então ele registrou o quê? Nos últimos 2 anos, antes do divórcio, que foi estudado, os casais foram acompanhados porque eles permitiram isso, eles perceberam que o acúmulo de microexpressões associados à falta de paciência, sarcasmo, birrinha, eram os gatilhos perfeitos para sincronizarem as palavras que foram liberadas com um gatilho para registrar. Então o cérebro, ele associa aquela má experiência que vem através de um conflito com um símbolo. Esse símbolo é a marca facial. Então, esses casais, quando observados dentro de uma salinha, porque eles eram chamados com uma certa recorrência, para sentar, tinha câmeras em todos os lugares. Quando os conflitos começavam ali na sala, porque eles debatiam coisas relacionadas a brigas anteriores, as câmeras pegavam isso. Nas mulheres. Nos homens. Olha esse olhar para cima, olha como a sobrancelha sobe, gerando um processo emocional frio. Olha esse homem aqui, olha esse olhar, olha como quebra a sobrancelha. E aí, sem perceber, mesmo não falando nada, sabe aquela clássica frase, eu não vou falar nada porque eu não quero brigar. Eu sinto muito em te dizer que a microexpressão facial da testa pode destruir muito mais do que palavras, porque é ela que fica como um registro. O cérebro, ele vai guardar o áudio, mas o áudio que fica processando na mente não tem a mesma força que o registro visual. E o registro visual nasce aqui nessa parte da testa. Então isso pode ser um acesso ao seu mundo para a pessoa querer mais, ser potencializada, ser motivada, querer te conhecer mais, e também pode ser um acesso
ao fim de um relacionamento. Você dá acesso a uma problemática que você vai gerar na vida do outro e até mesmo ser prejudicado, porque mesmo machucando o outro, existem resquícios, efeitos colaterais que também atingem vocês. Vamos continuar. Ainda olhando para a face, nós temos